Amém, irmãos? Boa noite. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. E continuando aí um pouco daquilo que a gente tem conversado desde domingo, eu quero falar um pouco com vocês a respeito desse conceito de enviados. E aí, para isso, se você quiser abrir sua Bíblia em Romanos 10 ou me acompanhar na leitura aqui, esse de certa forma vai ser o nosso texto base nessa noite. E nós vamos tentar discernir, compreender um pouco a respeito do que significa essa realidade, né, que diz respeito ao envio, ok? Vamos ler o texto? Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu gosto muito desse texto, Romanos 10, 13, justamente pelo lugar onde ele se encontra na Escritura, né? Por incrível que pareça, o capítulo 10 está entre o capítulo 9 e o capítulo 11. Né? Mas não é qualquer capítulo 9, não é também qualquer capítulo 11 na Escritura. De certa forma, na minha opinião, né, e durante toda a história da igreja, são os 3 capítulos que trazem mais confusão na interpretação. Então, Romanos capítulo 10 está no meio de 2 debates assim bem complicados. Mas o que me chama atenção e o que me anima a olhar para Romanos 10 é justamente esse contexto complicado. Porque Romanos 9 está tratando a respeito da predestinação, está falando a respeito da eleição, está dizendo que Deus escolhe quem Ele quer, está dizendo que Deus endurece quem Ele quer, está dizendo que existem vasos para honra, está dizendo que existem vasos para desonra. E todo mundo, de certa forma, quando passa por esses textos, acaba tendo algumas dificuldades, acaba, de certa forma, no meu ponto de vista, mal interpretando até mesmo aquilo que é a realidade da obra de Deus. Mas de repente vem um bálsamo, né? Vem como um oásis no meio de um deserto de incompreensão e de dificuldades de interpretação, né? Porque uns vão ser arminianos e vão dizer que isso significa isso, outros vão ser calvinistas, vão dizer que isso significa isso, outros vão ser pelagianos, vão dizer que isso significa isso, ou uns vão ser batistas e diz que isso significa... E aí começa. Mas no meio de toda essa especulação teológica, surge Romanos capítulo 10, versículo 13, dizendo algo que para nós é maravilhoso, é fantástico. E o que o texto está dizendo? Está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu gosto muito do que o Spurgeon dizia. O Spurgeon dizia que o simples fato de alguém estar ouvindo o evangelho, isso já significa que esse cara é um eleito. Porque essa revelação tão específica que é o Evangelho, né, aquilo que diz respeito à realidade da revelação específica, existem 2 revelações, a revelação geral, que o homem consegue discernir quem Deus é através da natureza, mas existe uma revelação específica, que é, de certa forma, a mensagem do Evangelho. Então, o simples fato do cara receber essa revelação que é específica, já demonstra que Deus já tem alguma coisa com ele, né? Já na perspectiva de Spurgeon, isso significa que esse cara já era eleito, ok? Então, a ideia é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é maravilhoso para nós, amém? Então, todas as pessoas que com consciência invocarem o nome do Senhor, clamarem pelo Senhor, elas têm certeza de que elas serão salvas. Agora, de certa forma, Paulo vai levantar toda uma problemática. Ele põe uma premissa que é suprema. Ele diz uma verdade absoluta. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Só que agora uma problemática começa a ser levantada no texto. E ele diz: como, porém, invocarão aquele em que não creram? Então já começam problemas se levantando, ok? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Tá? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Okay? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. É maravilhoso olhar todo esse contexto de eleição, de predestinação, e no meio dessa realidade um texto que traz a responsabilidade, no meu ponto de vista, não mais para Deus, mas a responsabilidade agora está em nossas mãos. Porque se os homens puderem com consciência invocar, crer, ouvir, se um homem ouvir, ele vai poder crer. Se ele crer, ele vai poder invocar. E se ele invocar, ele vai poder ser
salvo. Então a grande questão, a responsabilidade agora, Romanos capítulo 10, pelo menos do versículo 13 ao versículo 15, está sendo colocada em nossas mãos, ok? Agora é interessante que, de certa forma, quando nós lemos Romanos 10, nós começamos a perceber que o sentimento de missão, ele tem se omitido na igreja dos nossos dias, ok? Nós estamos nos esquecendo que a nossa fé, ela nos desafia diariamente a cumprirmos a nossa missão como igreja. Então, para a gente entender Romanos capítulo 10, do 13 ao 15, e justamente aquele lance do que é ser um enviado, nós vamos ter que dar uma voltada aí em alguns assuntos e começar a compreender a sucessão de envios que existe, de certa forma, dentro do contexto da Trindade, né? da triunidade de Deus. Tá? Então a gente para pensar em algo, que o Pai, ele é um Deus que nesse exato momento ele se encontra em missão. Nessa missão na qual o Pai se encontra, ele envolve o seu Filho. Pai e Filho, por sua vez, eles envolvem o seu Espírito. E Pai, Filho e Espírito, por sua vez, de certa forma, trazem um comissionamento sobre nós. E aí envolve cada um de nós dentro dessa realidade. Então é interessante nós começarmos a pensar na missão não como uma atividade de Deus, mas começar a pensar em missão como sendo um próprio atributo de Deus, como sendo Deus amor, Deus ira, Deus justiça, Deus missão. Okay? Então não vamos mais desassociar a realidade da missão e pensar que missão é algo que nós fazemos como igreja, porque a missão da igreja, ela depende da missão de Deus. Okay? Por quê? Porque o Pai é um Deus em missão. E por que o Pai está em missão? Porque missão é um atributo seu. Porque missão faz parte do seu caráter. Porque missão faz parte de quem o Pai verdadeiramente é. E como o Pai, de certa forma, tem em seu caráter a realidade da missão, a primeira coisa que ele faz é envolver a sua família. Vamos pôr família entre aspas. É envolver a sua família dentro dessa realidade. E se o Filho foi envolvido, o Espírito foi envolvido, nós como filhos, nós também seremos envolvidos. Aí é interessante notar que o Pai, ele envia o Filho. O Filho, por sua vez, envia o seu Espírito. E o Espírito, de certa forma, nós vimos domingo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. E o Filho, então, por sua vez, ele vem para nos capacitar na realidade do nosso envio. Ok? Então, a grande questão agora é nós entendermos um pouco a respeito da missão do Pai. Esse é um conceito chamado de Missio Dei, tá? Vocês podem pesquisar mais a fundo e tem um livro aí que eu estou atrás dele faz muito tempo, não consegui, tá difícil, Mike, você que tem mais habilidade para achar livro aí, Paradigmas da Missão Transformadora. Então é um cara chamado David Bosch. É um teólogo sul-africano e ele vem estudando todas as perspectivas da missão desde a igreja de Atos dos Apóstolos. E ele vem mostrando como a perspectiva da missão, a teologia da missão, vai sendo transformada de tempos em tempos, até amadurecer nesse conceito que é chamado de Missio Dei. Tá? Agora, falando de missão de Deus e Missio Dei, é interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia, tá? O livro de capa preta, ou agora tem edições luxos em vinho, né? Agora já não é mais o livro da capa preta, existem edições aí mais luxuosas. Então, olhando para a Bíblia, fica evidente que Deus é o autor da missão. Então, meus pêsames para você que acha que é o missionário. Meus pêsames. Oi? O nome do livro é Paradigma agora, Missão Transformadora, eu acho que é, cara. Novos paradigmas da missão, uma coisa assim. Agora eu confundi, mas eu já pego na internet e te digo. Tá, então fica claro, a partir da Escritura, que Deus é o autor da missão. Então esse caráter missionário da Trindade, ele pode ser percebido desde o Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, desde a realidade da criação até a consumação, nós vamos ver em Deus um caráter missionário. Ok? Então Deus é o maior missionário de toda a história. Deus é o cara que de certa forma está viabilizando a realidade da missão. Isaías disse que desde a antiguidade não se viu, nem se conheceu um Deus que está fazendo o quê? Está trabalhando, está em missão. Ele está, de certa forma, com um objetivo em claro e está trabalhando para que isso se torne realidade, ok? Então é interessante que quando nós paramos para pensar no fato de que Deus é o autor da missão e que nesse exato momento Deus se encontra em missão, tudo de certa forma começa a fazer mais sentido para nós.
Porque a nossa missão como igreja, então, não vai depender única e exclusivamente de nós mesmos. Mas a nossa missão como igreja agora depende não mais de nós, mas depende de Deus. Não mais do nosso dinheiro, não mais do nosso recurso, não mais da nossa visão, não mais do nosso entendimento, não mais das nossas iniciativas, não mais das nossas obras, não mais do nosso trabalho. E aí a lista é longa. A missão começa a depender do próprio atributo que provém do coração de Deus. Okay? A missão, de certa forma, depende da atividade que Deus, nesse exato momento, está desempenhando no mundo. Ok? Então, nós poderíamos definir missão de Deus. Né? Então, como é que a gente define isso? Ela é definida como algo singular, que vai consistir no quê? Vai consistir na autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo. Tá? Então essa palavra mundo, a partir desse momento, ela vai começar a fazer muito sentido para nós. Tá? E eu acho interessante porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Ok? Aí mais para frente nós vamos ver em Efésios Jesus dizendo que maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá? Então Deus ama o mundo, Cristo se entrega pela igreja. Então dentro do mundo existe, de certa forma, algo que está ali chamando a atenção de Deus. E Deus está, então, se revelando para esse mundo, chamando desde esse mundo, né, aqueles que são seus. Então, a missão de Deus, ela consiste na autorrevelação de Deus como aquele que ama o mundo. E o envolvimento de Deus no e com o mundo. Tá? A natureza e atividade de Deus que compreende tanto a igreja quanto o mundo. Então, expande o nosso universo. Tá? Acaba com a nossa mentalidade igrejeira. É saúde para os nossos ossos. A gente começa a pensar de forma diferente. A gente começa a conceber a beleza que existe na realidade que foi criada por Deus. Nós começamos a entender que todo bem no mundo, então, se transforma no empréstimo do próprio Deus. Nós começamos a aprender que a graça comum está ali, está presente, que Deus está derramando sua chuva sobre justos e injustos para revelar para ambos a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor. Por quê? Porque Ele é esse Deus que auto se revela no mundo e que tem a intenção de trazer do mundo aqueles que são seus, ok? E é interessante que essa missão compreende tanto a igreja quanto o mundo, né? Essa autorrevelação de Deus no mundo que compreende tanto a igreja e mundo e das quais a igreja tem o privilégio de participar. Então quem inventa a missão não é a igreja. Isso é maravilhoso, gente. Né? Se a gente tá com o coração assim envolvido na realidade da missão, só mudar essa chave na nossa cabeça já faz muita diferença. Porque quem inventa a missão não é a igreja. Às vezes nós nos desesperamos pensando que se a igreja não fizer algo, querido, não é porque nosso grupo não está fazendo algo que não tenha algo acontecendo no mundo. Né? Uma vez eu ouvi o Alexandre falando com um amigo nosso, outro amigo, e aí o cara chegou numa reunião e falou, pois é, a gente aqui não está fazendo nada. Ele falou, pois é, cara, não é o fato da gente não estar fazendo nada, não significa que alguém não esteja fazendo alguma coisa. Tá? Então sempre Deus tem o seu remanescente. E o seu remanescente sempre está conectado com aquilo que Deus quer realizar no mundo. Ok? Sempre vai surgir um Elias em crise dizendo que é só ele que está fazendo alguma coisa. E sempre o Senhor vai dizer que não, que existe ainda milhares que não se dobraram, que continuam conectados, continuam, né, vinculados à realidade daquilo que Deus quer fazer no mundo. Então, a igreja tem o privilégio de participar da missão que Deus está desempenhando no mundo. Tá? E qual é a grande boa nova, boa notícia dessa missão de Deus? É que Deus é um Deus para as pessoas e pelas pessoas. O que isso significa? Significa que a gente não precisa ter um culto de milagre para trazer pessoas aqui. Nós podemos ir na rua e fazer milagres lá. Ok? Por quê? Porque Deus é um Deus pelas pessoas e para as pessoas. Não significa que o cara tem que ser evangélico para ser agraciado e abençoado por Deus. Ele pode ser o que ele quiser ser. E Deus pode tocá-lo, ministrá-lo, abençoá-los. A grande questão da missão de Deus, ela revela principalmente para os evangélicos que Deus não fechou monopólio com eles. Isso é gostoso de falar, né?
A mão de Deus está aqui. Não é só aqui que ela está, não, gente. Ela está em diversos lugares. Ok? Ela está em inúmeros lugares. Deus está fazendo coisas que até nós duvidamos. Deus está em lugares que até nós, cara, desacreditamos. Deus está ministrando pessoas que até nós não acreditamos. Ok? Por quê? Porque Deus é um Deus para as pessoas e pelas pessoas. Tá? Agora, qual é o grande objetivo de Deus em ser para as pessoas e pelas pessoas? É revelar-se amoroso, bondoso e justo. Ok? É auto-revelar-se para que as pessoas possam, então, a partir dessa realidade, ter e desenvolver um relacionamento profundo, ter uma caminhada profunda com Deus, ok? Então é interessante, esse é o contexto aí da missão de Deus. Agora vamos, entendendo a missão do Pai, vamos chamar da missão do Pai, fica mais gostoso, né? Por gentileza, fica mais gostoso de se trabalhar, ok? Então é interessante que o Pai, ele é um agente ativo na história, e ele sempre deu a se conhecer aos seres humanos. E a ideia dele é viabilizar a restauração da criação caída. Então a igreja vai participar dessa realidade, por quê? Porque ele, Deus, como principal agente dessa missão, ele está capacitando a sua igreja para que a sua igreja possa então ser uma agência missionária. Ok? Então quem é o personagem mais importante da missão? É o Pai. Ok? Porque é a partir do Pai que tudo começa. Pai envolve Filho, envolve Espírito e envolve cada um de nós. E permanece até o momento desempenhando a realidade dessa missão. Ok? Então é interessante pensar que a fé cristã, ela é intrinsecamente missionária. Ok? Por quê? Missionária não nesse paradigma só transcultural geográfico. Ok? Porque a gente já vai começar, de certa forma, a ter uma percepção. A ideia é que o nosso paradigma mude. O que é missão para um evangélico assim bem tradicional? É cruzar fronteiras geográficas. Isso é missão. Só que para Deus, isso não é missão. Tá? Para Deus, missão é qualquer coisa que, de certa forma, esteja vinculada à realidade daquilo que Ele está realizando na Terra. Inclusive o transpor barreiras geográficas. Okay? Então nós tínhamos a ideia de que o missionário era somente aquele que ia para um lugar longínquo, distante, e nós ficávamos aqui, nós estávamos no trabalho circular, né? Eles falam. O trabalho fica circulando, é circular. Mas a grande questão é que não. A grande questão é que Deus está nos capacitando para que nós possamos nos envolver na realidade dessa missão e para que possamos, a partir dessa realidade, colocar em prática a nossa própria vida como missionários, ok? Então, negar o fato de que a nossa fé é missionária é negar a própria razão de ser da nossa fé, ok? Porque a gente viu domingo tantas comissões que Jesus nos deu. A Bíblia é um livro de síntese. Ela nem vai falar de todos os assuntos, mas se ela fala de um assunto em um versículo, esse assunto merece toda a nossa atenção, sim ou não? A gente tem que estudar esse assunto, tem que se aprofundar nesse assunto, porque a Bíblia menciona em um versículo. Agora pense comigo, nós temos 4 evangelhos, e os 4 estão mencionando comissões. Os 4 estão nos impelindo, estão nos desafiando aí, ok? Então negar a questão da realidade missionária é negar a razão de ser da nossa fé. Ok? E é esse caráter missionário que vai, de certa forma, trazer a expressão e vai dar um relacionamento dinâmico entre Deus e o mundo. Ok? Aí quando a gente, de certa forma, começa a entender melhor a missão do Pai, eu acredito que não tem texto melhor para descrever isso que João 3,16. A gente quer ir para os textos mais difíceis, mas eu sempre levo a gente para os textos que aparentemente são mais simples, mas que carregam problemas e dilemas extremamente complicados. João 3,16, Você sabe de cor, sim ou não? Todo mundo sabe, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então perceba que tudo aquilo que nós vamos fazer dentro da realidade da missão procede do coração amoroso do Pai. Então a missão de Deus, ela se origina em seu amor pela criação,
e na justiça que de certa forma precisa ser exercida em relação ao pecado. Por isso, a missão do Pai consiste em uma missão de redenção no mundo. Qual é o tipo de missão que o Pai está desempenhando no mundo? É uma missão de redenção. Por isso que ao mesmo tempo em que o Pai ama, o Pai precisa entregar o seu Filho, para que as pessoas possam crer nele, para que nenhum daqueles que o Pai amou pereça, mas alcance o quê? A vida eterna. Agora é interessante pensar, olhando para João 3,16, o que o Pai amou, gente? O mundo. Agora esse amor pelo mundo se manifesta em amor por quem? Por nós, pelo homem. Mas a questão é que Deus não simplesmente e somente amou o homem. Deus ama o mundo. E é interessante a palavra mundo aqui. A palavra mundo aqui é a palavra cosmos. Então a grande questão aqui é que o cosmos foi amado por Deus. O que é cosmos, né? Cosmos é a totalidade da criação. O que é o cosmos? O cosmos é tudo aquilo que Deus fez, é tudo aquilo que Deus criou, é tudo aquilo que surgiu desde o momento em que Deus começa a dizer, haja luz, cara. Seja numa realidade presente física ou seja numa realidade espiritual. Seja num âmbito em que vemos ou no âmbito em que não vemos. Tudo aquilo que o Pai fez, Ele chama do quê? Ele diz que é bom. Tudo aquilo que o Pai faz é bom. E sendo bom, aquilo de certa forma desperta o interesse nele e automaticamente ele ama. A partir do momento que Adão peca, em Romanos capítulo 5, 6, 7, que vai de certa forma trabalhar em alguns dilemas, e vai falar um pouco a respeito da imputação, a gente mais para frente pode trabalhar um pouco mais sobre isso. O que é a imputação? A ideia de que por causa de Adão, todos nós caímos. Ou seja, um caiu, mas caiu todo mundo. Da mesma forma em que um alcançou justiça, que é Cristo, e todos nós agora alcançamos. Então perceba que tudo aquilo que foi criado por Deus é alvo do seu amor. O Pai ama a totalidade da criação. E nesse exato momento o Pai está em uma missão de redenção para trazer a sua criação novamente à sua realidade. O Pai quer conformar a criação, cara, com aquilo que um dia ela já foi. É simples, ok? Então qual que é a realidade da missão do Pai? O Pai quer trabalhar na criação para que ela volte ao seu estado original. Essa é a intenção e o desejo do Pai. É por isso que, de certa forma, Ele envia Jesus e inicia esse processo de redenção. Não é única e exclusivamente para que homens possam cantar, ainda bem, eu vou morar no céu. Como a gente falou, se fosse para morar no céu, Ele tinha matado você. Você já estava morando lá com Ele. A grande questão de toda a dinâmica que acontece entre Pai, Filho e Espírito Santo e que envolve a realidade da redenção é para levar a totalidade da criação de volta ao lugar que ela nunca deveria ter saído. Tá? Então, primeiro, como é que isso acontece? Como é que Deus faz com que a criação volte ao seu estado original? Primeiro, a primeira porta de entrada para essa realidade nós chamamos de redenção. E aonde está a totalidade dessa redenção? Ela se encontra em Cristo Jesus. A redenção é uma porta. É interessante pensar que a salvação, quando eu olho, aí é uma observação minha e muita gente não concorda, mas quando eu olho, por exemplo, para a questão aí dos irmãos que trabalharam profundamente na teologia, se pegam os reformadores, eu vejo que o objetivo e todo o trabalho deles era tendo a salvação como final. E quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que em Jesus a salvação é uma porta de entrada para uma realidade ainda maior. A redenção é uma porta de entrada para um lugar ainda maior. Jesus diz assim que Ele é uma porta. E que se nós entrássemos por Ele, nós encontraríamos pastagem. Ele é essa porta pela qual nós entramos e encontramos pastagem. Só que a porta serve para quê, irmãos? A porta serve para te introduzir num novo lugar. A porta serve para te levar num lugar diferente. Então a salvação, ela não é o fim. A salvação é o meio pelo qual Deus está fazendo algo. E essa realidade redentora que Deus está realizando tem início na salvação. Então a partir do momento em que eu sou salvo,
que eu sou um ser que, em outras linguagens, né, eu sou redimido, a partir disso, aí as coisas ao meu entorno precisam encontrar redenção também. Porque qual é o objetivo de Deus? Que todas as coisas possam convergir a Jesus. Agora pense todas as coisas convergindo a Jesus. Nós estamos numa situação horrível no nosso país, né? A política. Já pensou se a política pudesse se convergir a Cristo? Já pensou que coisa linda, as artes, o entretenimento? Já pensou que coisa maravilhosa, cara? Todas as coisas convergindo a Cristo Jesus, e esse é o grande intento, interesse e desejo do Pai. Porque você sabe que a gente não vai ficar num céu feito de algodão doce, com uma asinha curta que vai fazer a gente levantar pequenos voos, tocando uma harpa dourada o dia inteiro, né? Eu sei que você já livrou a tua mente disso, né? Em nome de Jesus, sai! Né? Eu sei que você já pelo menos leu os 2 últimos capítulos do Apocalipse, né? E viu que a bendita cidade, é tão claro aquilo, né? Aquela bendita cidade desce ataviada, se estabelece na terra, o tabernáculo do Senhor é aqui, nós não vamos precisar nem de sol mais, porque a luz da glória vai iluminar as nossas vidas. Então você já sabe que isso acontece. Então a grande questão agora é entender que toda essa dinâmica que existe aqui, ela precisa ser redimida. E ela vai encontrar redenção. Nós vamos viver dentro da realidade de um reino. Nós vamos governar cidades, nós vamos... mas na eternidade não tem tempo. Claro que tem tempo. A árvore lá no Apocalipse dá seu fruto na estação própria. Né? Existem coisas para entender que de certa forma vão fazendo sentido quando nós entramos dentro da realidade da missão de Deus, porque nós começamos a perceber o que é que o Pai está aprontando, né? Vamos dizer assim, o Pai é ligeiro, cara, ele está fazendo coisa aí que até crente duvida, filho. Então ele está fazendo coisas assim que são bem preciosas, tá? Então a primeira coisa é a redenção. Segundo, é um intenso compromisso com o seu reino. E terceiro, é através de um intenso compromisso com a sua glória. Como é que o Pai faz com que todas as coisas voltem ao seu estado original? Primeiro, através da redenção. Segundo, através de um intenso compromisso com o seu reino. Terceiro, através de um intenso compromisso com sua glória. O reino é importante nisso por quê? Porque o reino vai demonstrar para nós a originalidade da criação. Okay? O reino demonstra isso para nós. Demonstra, traz para nós todo o aspecto redentivo de Deus, ok? É um reino de justiça, paz e de alegria no Espírito Santo. É tudo aquilo que de certa forma o ser humano está ansiando, está clamando e buscando. Então o reino, de certa forma, ele demonstra para nós a originalidade da criação. O estado no qual Deus deseja que vivamos para que então possamos glorificá-lo. Né? Porque tudo aquilo que Deus faz, ele faz por quê? Ele faz por causa da sua glória. Ok? Ele faz por causa da sua glória. Não tem como ele fazer outra coisa a não ser glorificar a si mesmo. Né? E esse é o fundamento que de certa forma mantém em ordem todas as coisas. É Deus recebendo a glória e de certa forma dando glória a Ele mesmo. Porque se Deus de certa maneira fosse dar glória a outras coisas que não são estáveis, que não são seguras, que não permanecem, que se corrompem facinho, as coisas elas seriam muito mais complicadas, ok? Então por isso a missão do Pai vai acontecer aonde? A missão do Pai vai acontecer no mundo, porque o mundo precisa da redenção, ok? Por quê? Porque o desejo do Pai é trazer luz toda a realidade da... Não consegui tomar tudo, deixa que depois eu tomo. Vai trazer à luz toda a realidade em trevas. Então é interessante poder enxergar a missão de Deus lá em Gênesis 1, tá? A gente não vai entrar profundamente nisso, mas só um comentário. Então a missão de Deus ela pode ser bem compreendida em Gênesis capítulo 1, porque tudo o que Deus faz acontece a partir dele mesmo. Quem estava em Gênesis capítulo 1 e deu uma mãozinha para Deus fazer aquilo que ele precisava fazer? Será que era eu, Wesley? Ou você? É interessante, né, cara? Porque nós achamos assim que Deus não pode fazer nada sem nós. Não é verdade? A gente acha que Deus, ele é tipo assim, nossa,
vive deprimido na eternidade porque a gente acordou com a pá virada hoje. Aí Deus fala assim, nossa, minha obra na terra está impedida porque o Lucas levantou mal-humorado hoje. Quem estava em Gênesis 1, cara? E ajudou o Senhor a fazer tudo aquilo que ele fez? O Verbo, o Espírito. Ou seja, a missão de Deus, ela pode ser bem compreendida em Gênesis capítulo 1, 2. É muito simples olhar Deus em missão em Gênesis 1 e 2. Criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí começa. Não tem homem, não tem ministério, não tem pregador famoso, não tem nada disso, gente. É maravilhoso, cara. Não tem network, conexões de propósito, não tem nada disso, cara. Só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cara, fazendo as coisas que precisam ser feitas. Fazendo aquilo que necessariamente precisa ser feito, ok? Então Deus cria, tá? É aquilo que nós chamamos criação, né? Deus cria, tá lá Gênesis 1, 2, né? Com o propósito todas as coisas. Aí Gênesis 3, vem a queda. A queda do homem corrompe essa realidade, mas automaticamente Deus intervém. E a primeira promessa messiânica que nós temos, Gênesis 3,15, que diz que ali a mulher teria dores, mas nasceria dela, né, um descendente, e esse lhe feriria a cabeça e a serpente lhe feriria o calcanhar. Então a grande questão que está vinculada ali é a realidade da redenção. Deus intervém e ele começa a realidade da restauração ou da redenção, que de certa forma amadurece e desemboca na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então toda a história da redenção vai tendo apontamentos, e todos esses apontamentos vão se tornar uma realidade só na pessoa de Cristo Jesus. Tá? E depois que vem criação, queda, redenção, nós temos a realidade da consumação. Ou seja, aquilo que de certa forma vai se tornar uma realidade, né? Qual que é a maior esperança que nós temos? A maior esperança que nós temos é a ressurreição dos mortos. Porque quando nós ressuscitarmos os mortos, num abrir e piscar de olhos, nós vamos ter então, enfim, os nossos corpos glorificados. E nós, de certa forma, entraremos naquele estado onde do nosso rosto será enxugada toda lágrima e toda a história que eu e você aí conhecemos e que num culto de domingo, né, faz muita gente chorar, né? Quando vem aquele pregador, né, pregando, porque ele enxugará do seu rosto toda lágrima. Então a queda, o pecado, ela faz mais do que acabar com a comunhão, tá bom? Tem muita gente que diz assim, não peque porque você vai perder a comunhão. Leia Gênesis 3, filho. Quando Adão peca, o que Deus vai fazer lá no jardim se acaba a comunhão? Quem chama Adão? Deus. Então existe comunhão ali ainda? Existe. É mais do que perder comunhão, ok? Mais do que isso. Quando o homem peca, os planos e os propósitos de Deus são corrompidos. É interessante pensar, né? Isaías diz que nós fomos formados para a glória de Deus, certo? Isaías 6 diz que a terra está cheia da glória de Deus. Abacuque 2,14 diz que é desejo de Deus que a terra se enche do conhecimento da glória do Senhor como águas cobrem o mar. Mas daí nós esquecemos de Romanos 3, que diz que todos pecaram e perderam sua comunhão com Deus. É isso que está escrito lá? Ai, né? E foram destituídos da glória de Deus. Eles foram arrancados de tudo aquilo que Deus um dia tinha sonhado e pensado a seu respeito. Eles foram retirados desse lugar. Né? Eles foram banidos desse jardim. O que era o jardim do Éden? Não era um lugar apenas para Adão curtir e trabalhar. O jardim representava aquilo que Deus tinha para Adão. O jardim representava o plano e o propósito para o Adão.
que precisava ser encarado e vivenciado dentro da realidade da sua família. Por isso Deus lhe faz uma adjutora, uma mulher que fosse idônea, que reconhecesse a realidade do propósito de Deus juntamente com seu marido Adão e começassem a trabalhar dentro dessa perspectiva e começassem a trabalhar dentro dessa realidade. Mas quando Adão peca, ele ainda fala com Deus, só que foi banido do propósito, foi banido dos planos, foi banido dessa realidade. Foi retirado desse lugar que Deus tinha sonhado desde a eternidade, que Deus tinha pensado desde a eternidade para ele. Ok? Então, quando nós pecamos, quando Adão peca, quando Adão cai, ele de certa forma chuta aquele castelinho de areia que Deus está construindo, né? E Deus fica muito irado com isso, cara. Fica bem revoltadão, assim, né? Eu vou usar uma linguagem bem humana, tá? Para falar de Deus, tá bom? Porque eu não tenho outras palavras. Então, quando eu falo assim que Deus fica revoltadão, por favor, entenda o que eu estou dizendo, tá bom? Tá? Por favor, não vai ficar, né? Os caras ficam aí depois, né, Marisa? Não, eu só tô... não tenho palavras para... Entende? Então, eu preciso usar aquilo que meu vocabulário limitado me permite. Ok? Então, o amor de Deus pelo mundo é um amor redentivo, que tem a intenção de levar o ser humano a desfrutar do que acontecerá no final na consumação. Qual que é a intenção de Deus? É trabalhar de forma processual para levar e introduzir esse doidinho aí, né, lá na realidade final, lá na consumação, ok? Esse é o desejo, esse é o intento de Deus, que todos nós possamos não abrir e fechar de olhos, nos encontrar com Ele, seja antes da tribulação, depois da tribulação, no meio da tribulação, não sei, seja onde for, a intenção de Deus é um encontro com Ele. Tá? Para que ele estabeleça de uma vez por todas o seu governo, o seu reino, né? Para que dessa cidade santa aqui a gente possa desfrutar aí de um estado que não é mais intermediário, de um estado que não mais tem apontamentos para um futuro, mas de um estado que será assim para todo sempre, ok? De uma realidade para ser desfrutada por toda a eternidade. Então Deus nos ama como somos, mas jamais Deus vai permitir que permaneçamos como estamos. Então é isso que o Pai está de certa forma fazendo, é dessa forma que a gente pode, simples, que a gente pode entender um pouco a missão do Pai. Então a missão do Pai é trabalhar na criação para que ela volte ao seu estado original, né? Então tá aí o Pai como o grande autor, né? O grande artista de toda a criação, né? Redimindo, tocando, ministrando a sua criação, tá? Aí o que acontece, né? O pai então resolve trabalhar no mundo e automaticamente ele vai envolver o seu filho nessa missão de redenção. Aí João capítulo 3, versículo 17, diz assim: porquanto Deus enviou. Você está entendendo? Como pregarão se não forem? Então nós temos que entender toda a sucessão de envios que existe dentro da realidade da Trindade até que chegue a nossa vez de sermos enviados. Porque Romanos 10 não está falando de um cara que vai, gafanhoto, sabe aquela ideia assim? Vai, meu filho. Não. Ele tem que ter uma mentalidade, uma compreensão, ele tem que perceber o que é ser um enviado. Porque mesmo sem ninguém supostamente sendo a sua cobertura, né? Outro assunto complicado, né? Mas sendo a sua cobertura e sendo, ele vai ser um enviado aonde ele estiver, ok? Ele vai fazer as coisas que ele precisa fazer aonde quer que ele esteja, ok? Por quê? Porque ele recebe um comissionamento que vem do próprio Pai, tá? Que vem do próprio Filho, que vem do próprio Espírito. E aí eu lembro das palavras do Pedro falando para os sacerdotes judeus, dizendo assim, cara, e aí, será que convém obedecer a Deus ou aos homens? Então, quando você está dentro desse panorama, você começa a ser muito mais temeroso em relação àquilo que você precisa fazer lá fora. Então Deus envia o seu filho ao mundo, né? É legal, né? Não envia seus filhos ao crente, né? Ou envia seu filho para pregar domingo à noite lá, não. Não, Deus envia seu filho ao mundo. Ele vai no foco do problema. Tá? Ele não fica tipo a gente inventando história. Ele vai no foco do problema.
Ele vai direto no ponto. Então ele envia o Filho dele ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é interessante que Jesus, ele tem uma compreensão profunda da missão de Deus no mundo. E é interessante o fato de Jesus ter uma compreensão profunda da missão de Deus no mundo, porque isso faz com que Jesus não criasse uma agenda. Não sei se você... Qual que era a agenda de Jesus? Era fazer o que ele via seu pai fazer, cara. Então, as palavras, Jesus não tinha uma agenda. Quem tinha uma agenda era o Pai. Jesus estava debaixo dessa autoridade do Pai e estava vivendo tudo aquilo que o Pai queria que ele vivesse. Então, pelo fato de compreender profundamente a realidade da missão do Pai no mundo, isso fez com que Jesus não criasse uma agenda. Isso fez com que Jesus não ficasse barganhando por oportunidades. Isso fez com que Jesus não ficasse, de certa forma, disputando plataformas. Isso fez com que o Jesus tivesse uma única intenção no seu coração, que era enxergar aquilo que o Pai estava realizando no presente momento para que ele pudesse, então, imitá-lo. O fato de Jesus compreender profundamente a missão do Pai faz com que ele não fizesse tudo a partir de si mesmo. Jesus sempre vai fazer aquilo que está vendo o seu Pai fazer. João 5,19, em verdade vos digo que o Filho... Cara, e o que me choca é que está filho com F maiúsculo. Está falando do filho maduro. Está falando do filho que entendeu. Está falando não do menino que nasceu, mas do filho que vai poder ser entregue a nós. Daquele que tem condições suficientes de suscitar descendência. Aquele que amadureceu, que cresceu. Agora, mesmo estando nessa posição, ele diz, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Isso me choca, não sei. A gente é tão independente. A gente quer fazer tantas coisas sozinho. A gente quer, de certa forma, que as nossas coisas deem certo. Mas o filho que tinha condições suficientes de fazer, na minha opinião, o que ele quisesse, ele não quis trilhar esse caminho. Ele não quis ir por esse lugar. Ele quis somente, se não somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente o faz. Então a visão do Deus em missão impulsionava Jesus a trabalhar em prol dessa realidade. Então o que Jesus contemplava? Jesus contemplava o Pai em missão. A gente não pode, na minha opinião, a gente não pode criticar as pessoas que não estão fazendo nada. Nós precisamos instruí-las a que enxerguem e vejam aquilo que o Pai está fazendo. Porque essa visão do Deus em missão vai impulsionar esses caras a fazer alguma coisa. Será que, cara, vamos ser honestos, será que Deus no domingo à noite está assistindo o Faustão? Então, se a gente simplesmente tiver uma visão do que o Senhor está fazendo no domingo à noite, mas será que também Ele está em alguns cursos aí evangélicos? Ele não está assistindo o Faustão, mas será que ele está também em alguns lugares aí, Fica aí a pergunta, Tipo, um assunto bom para o repórter, Onde ele está, onde eles estão, quem são, hoje no Globo Repórter, Então é um assunto ótimo aí para trabalhar no Globo Repórter, Não é para estudar em culto e reunião de ensino, é para estudar assistindo no Globo Repórter. Então, gente, essa visão do Deus em missão, ela impulsionava Jesus a trabalhar em prol dessa realidade. Que realidade? A realidade dos planos e dos propósitos de Deus. Então, o que a gente precisa hoje, queridos? A gente precisa de um deslumbre do Deus que está em missão. Nós precisamos olhar para aquilo que o Pai está fazendo no presente momento para que possamos imitá-lo. A ideia não é para pedir, Deus, abençoe os nossos planos, mas é para nos vincularmos ao plano abençoado. É bem mais prático, Eu acredito que dá menos trabalho. Então, se nós tivermos essa visão do Deus em missão, nada pode nos parar. Você lembra do contexto desse texto aqui? Jesus tinha curado um maluco no sábado. A galera ali ficou bem revoltada. E vieram para cima de Jesus. E Jesus, cara, falou, pois é, mano. Curei o cara, fiz o bem no sábado.
Né? Eu acho assim, na minha opinião, no meu ponto de vista, que o que choca os caras é o que Jesus fala. Porque Jesus, no sábado, disse que Deus estava trabalhando. Isso é complicado, né? No sábado, Deus trabalhando? Como assim? Mas foi o Deus que disse que no sábado era o dia do descanso. Então, como é que Deus vai trabalhar no sábado? Então, Jesus olha para os caras e o argumento dele é esse: que o meu Pai trabalha até agora. O meu Pai, nesse exato momento, está trabalhando. E pelo fato de o meu Pai, nesse exato momento, estar trabalhando, queridos, eu também posso. E o que Jesus faz? Vai lá no doidinho e cura ele. Gera todo um transtorno. Nem o cara ia ser curado. Ia ficar mais uma cara naquele poço. Ai, ai. Então o que a gente precisa, irmãos? É de um deslumbre do Deus, do Pai que está em missão. É olhar aquilo que o Pai está fazendo nesse exato momento. O que o Pai quer fazer aqui no Botânico? O que o Pai quer fazer lá no Icaraí? O que o Pai quer fazer onde você mora, no seu bairro? O que o Pai quer fazer no Jardim Aliança? O que o Pai quer fazer lá no Tingui? O que o Pai quer fazer nesses lugares, cara? Porque eu tenho certeza que alguma coisa o Pai quer fazer ali, cara. Ou o que Ele está fazendo, né? O que Ele está fazendo? Tá? Se nós tivermos então essa visão, nada vai poder nos parar. Por quê? Porque o nosso Pai trabalha até agora. Então no Novo Testamento vai sempre se notar claramente a ação plena de Deus em sua missão. Primeiro, com o verbo se tornando carne e executando o plano redentor. Então quando Deus envia o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, esse simples versículo envolve, cara, coisas assim extremamente malucas. Né? A glória que o Cristo tinha na eternidade, antes de ser introduzido na realidade da história. Né? O esvaziamento que Cristo, de certa forma, passa. A encarnação. Né? Todos os processos até os seus 30 anos. Né? A realidade do seu ministério, da sua vida, da sua obra, dos seus ensinos. A crucificação, a ressurreição e a ascensão. Então você tem aí assuntos. Pode ficar doidão aí um bom tempo, né, se você for aí detalhadamente trabalhar sobre essa realidade. Então nota-se claramente no Novo Testamento a ação plena de Deus em sua missão, com o verbo fazendo tudo isso aqui. Agora me diga, quem que ajudou o verbo a fazer tudo isso aqui? Mais uma vez, cadê os candangos aí que são os caras da missão, né? Mais uma vez Deus está trabalhando. Mais uma vez Deus está fazendo. Mais uma vez Deus está operando. E ainda tem gente que tem a capacidade de dizer que a salvação não pertence ao Senhor, né? Esqueceram do Jonas 2,9. Então é interessante olhar toda essa perspectiva, tá? Então observa-se também, além da execução dessa obra de salvação, Jesus Cristo impulsionando a igreja a atuar em prol da missão. Porque depois de Cristo fazer tudo aquilo que ele faz, nesse intermédio que há entre ressurreição e ascensão, Atos diz que ele permanece 40 dias falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Com certeza é ali onde Cristo, de certa forma, dá a realidade das comissões. Né? Com certeza é ali. Depois o Cristo ressurreto é aquele que de certa forma traz a realidade da comissão. Por quê? Porque a comissão começa dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o que é a autoridade ali? A autoridade ali é a ideia de que precisamos nos submeter a isso. Não é simplesmente uma autoridade que precisa ser reconhecida, mas uma autoridade que precisa encontrar lugar em um submisso. Tá? Por isso que demônios se sujeitam a essa autoridade. Por quê? Porque essa autoridade demanda um submisso. Essa autoridade demanda submissão. Então por isso que todas as vezes que um demônio não se submete é porque existe ausência dessa autoridade. Você lembra dos filhos de Seva? Tava lá os caras querendo expulsar uns demônios, em nome de Jesus, quem Paulo prega. O demônio olhou para ele e falou: cara, eu conheço Jesus, conheço o Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, a ausência de autoridade, cara. Os caras tiveram que tomar um pau para se ligar que não era bem assim. Né? Nem demônio aguenta crente Loki, né, cara? Entendeu? É complicado, né, cara?
Ô, cara, tá gravando essas coisas, né, cara? Tem demônio que olha a vontade de dar uns tapas nesses clientes, né, cara? Aí a hora que ele vê a oportunidade, ele não perde, cara. Ele vai lá e sarrafeia, mano. É complicado, né, cara? Então observa-se também, além dessa obra salvífica, Jesus impulsionando a igreja a atuar em prol da sua missão, tá? Então a gente vai ver Jesus claramente se envolvendo de forma profunda com a humanidade, se encarnando. Onde é que isso fica claro? Fica claro quando a gente lê os evangelhos e percebe a dinâmica de Jesus com as pessoas. Tá? Leia os evangelhos com essa lente. Conhecer como Jesus lidava com as pessoas. Como é que Jesus lidava com as pessoas? Era com muita grosseria. Só se fosse o fariseu, né? Né? Aí você vai ver lá, é muito interessante. Tá? Depois, salvando a humanidade se entregando. Isso fica claro aonde? Né? Os evangelhos eles ficam intensos, os 4 evangelhos ficam intensos quando o assunto é o Getsemane e a ressurreição. Porque ali nós temos a via dolorosa, ali nós temos a ideia da paixão, ali nós temos toda a ideia da entrega, ok? E aí impulsionando essa nova humanidade, essa nova criação, esses discípulos aí que estão sendo conformados com o Cristo ressurreto, a compartilhar essa verdade, participando na realidade da missão de Deus. E isso fica claro nas comissões que há nos evangelhos, inclusive Atos capítulo 1, versículo 8, tá bom? Então esse é um pouco do Filho. Aí depois do Filho, João 16:8 diz que quando ele vier, né, falando aí do Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Então uma vez que o Filho foi envolvido pelo Pai, por sua vez ele envolve o seu Espírito, tá? Então ele vai envolver aí o seu Espírito. Quando ele vier, aí tem uma boa notícia. Sabe qual que é a boa notícia? Ele já veio. Ele já veio, cara. Então para de frescura, entendeu? Quando ele vier, não, ele já tá aí, cara. É, mano. Agora, filho, a sucessão de envios foi completa. O Pai, ele de certa forma teve a grande ideia de nos salvar. O Filho, em obediência ao Pai, nos salva. Agora o Espírito vai tornar essa salvação uma realidade, porque o Espírito é responsável por aplicar as bênçãos que Cristo conquista na cruz nas nossas vidas. Só que ainda falta alguém aí, né, cara? Falta um maluco aí que de certa forma esteja encarregado de fazer conhecida a mensagem da salvação. Alguém que possa partilhar o Evangelho. E essa tarefa que foi negada aos anjos, ela foi concedida aos homens. Então, falta um cara para dizer o eis-me. Pode ser até que aquela música lá que a gente gosta de cantar nos cultos de missão. Então é por aí, tá? Então da mesma forma que o Pai enviou Jesus, ele envia o seu Espírito para que através dele nós possamos então ser capacitados em nosso envio. Então, olha a sucessão de envios que existe dentro da realidade da missão que Deus está realizando no mundo nesse presente momento. Tá? Então, o Pai envia Jesus, Pai e Filho enviam o seu Espírito. Né? É interessante, não sei, Michael, a ideia, mas tem uns assuntos legais em patrística, a eterna geração do Filho, a proceder, é legal assim, dá traz mais base, né, para algumas questões aqui. Da mesma forma que o Pai enviou a Jesus, eles enviam o seu Espírito para que através dele, né, do Espírito, nós fôssemos capacitados em nosso envio, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Ou seja, para que vocês se posicionem como enviados e desenvolvam, né, o trabalho que precisa ser desenvolvido como enviados. Aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Né? Aí eu gosto dessa imagem aí, ó, Michael. Fogo do Espírito, uma pomba meio por trás ali. Né? É coisa legal, né, cara? Se
Se pomba fosse tipo papagaio, que ia dar de pastor com pomba no culto, no ombro, né, cara? Se a pomba ficasse quietinha, tipo papagaio de pirata, né, cara? Pra dar né, ser mais espiritual. Tá? Então, no plano de redenção, as sucessões de envio. Tá? Sempre vai existir sucessões de envio nesse plano de redenção. Por quê? Porque ele não começa com a gente. Ele começa na eternidade com o Pai. É uma leitura bem feita de Efésios capítulo 1, nós já vamos ler, vai mostrar isso para nós. Que o plano da redenção já começa na eternidade, né? Antes mesmo da fundação do mundo. Então, no plano de redenção, as sucessões de envio. Todos estamos envolvidos e cada um de nós precisa abraçar a sua responsabilidade. Então, a iniciativa da obra é totalmente divina, é totalmente de Deus, e por sua graça Ele nos dá o privilégio e nós podemos então nos envolver nela. Tá? Eu queria que você pudesse abrir Efésios 1 aí, nós vamos ler versículo Efésios 1, do 3 ao 14. Então, Efésios 1, do 3 ao 14, aqui o Pai é apresentado como aquele que projeta a obra redentora. O Filho é aquele que executa o plano. E o Espírito é aquele que vai, de certa maneira, aplicar esse plano no coração do ser humano. Tá? Então, vamos lá, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Tá? Então aqui o que você vê aqui? Você vê toda a iniciativa do Pai para a realidade da nossa salvação. Então tudo aquilo que o Pai realiza e faz está descrito nesses versículos aqui. Ok? Aí, para louvor da sua glória, da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no... Daí, a partir daqui vai ser envolvido quem? Jesus. Aqui Jesus vai entrar na cena. Tá? No qual temos a... Então, quem que é responsável pela realidade da redenção? É Jesus. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, olha que lindo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, algumas coisas. Não. Todas tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feita herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, quem que vai entrar agora na cena? Então entra o Espírito Santo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, olha só que lindo, cara. Eu só sou o cara que vai contar uma história. E todo o trampo pesado é feito nos bastidores pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E ainda não quero fazer minha parte. É uma desgraça, né? Tem que pegar uns demônios para dar uns tapas nos caras. Aí, para onde que nós voltamos então depois de entender toda essa realidade? Né? Toda essa sucessão de envios que existe aí na dinâmica da Trindade. Nós voltamos para o nosso texto. Então toda a problemática que é levantada por Paulo lá em Romanos é resolvida por uma pessoa. Por aquele que é um enviado. Então, por isso nós precisamos compreender a função que um enviado tem. Né? Então, a questão aqui é interessante, né? Vamos dar uma olhada. Né?
A gente precisa, por isso, então, cultivar convicção em relação à missão, entender que a missão é um privilégio dado a nós, ok? Cultivar a mentalidade de que somos enviados, mas não só ter isso de uma maneira filosófica. Aí nós vamos começar a pôr em prática, compreendendo a função que o enviado tem. A palavra enviado ali no texto é a palavra apóstolo, tá? Traz a ideia do apostolado, ou também significa enviar em serviço ou em uma missão. Então é interessante que como eles vão se eles não forem enviados? Então como é que eles vão se eles não entenderem a medida apostólica que cada um tem? Então é interessante notar, querido, que nós não somos apóstolos, ok? Nós não somos todos apóstolos, tá? Não vamos, né? Vamos comprar aí. Não vou falar, não, eu tô gravando, né, Michael? Não dá pra falar, né? Não, o Michael hoje tá com um elemento de apóstolo. Tá? Nós não somos todos apóstolos, ok? Mas todos nós recebemos um apostolado. Todos nós recebemos uma missão apostólica. Você assumiu o teu apostolado. Tá? E essa missão apostólica, esse apostolado, ele consiste no estabelecimento de fundamentos, tá? Para que a vida cristã possa acontecer por onde quer que passarmos. Todos nós somos responsáveis como enviados pelo estabelecimento de um único fundamento que é digno. E qual é o fundamento que é digno? É o próprio Cristo. Então, diariamente, querido, nós somos enviados a diversos lugares, a diferentes lugares. Nós tocamos pessoas que outras pessoas não tocam. E sobre esses lugares, né, sobre nós, em relação a esses lugares, repousa a responsabilidade de levarmos o evangelho do nosso Senhor Jesus. Tá? Então, entendendo que nós somos sim enviados, que temos uma medida apostólica, que o Senhor nos enviou uma missão, que o Senhor já fez todo um pano de fundo e que agora nós só precisamos chegar e colocar a cereja em cima do bolo, discernindo e entendendo todas as coisas. Agora nós precisamos entender de forma prática e simples a função que um enviado tem. E aí eu queria que você abrisse aí 1 Coríntios 2, para que a gente pudesse olhar um pouco aí qual é o desdobramento de um enviado. Vou sentar aqui, Michael. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Alguma observação? Só não me corrige que piorei, né? Por favor. Então vamos ver como é que Paulo, em sua função de enviado, desenvolvia o seu trabalho. Né? Você nunca pensou assim, poxa, cara, por que dava tão certo com esses caras e não está dando tão certo com a gente, né? Eu digo com a gente em geral, né? Não estou me referindo a apenas um local. Porque, poxa, supostamente é tantos apóstolos, supostamente é tanta gente fazendo tanta coisa, mas nós não estamos vendo uma edificação. Não vê uma edificação como existia nos tempos ali do apóstolo Paulo. Nós não estamos vendo, de certa forma, de uma maneira assim tão... É claro que acontece, porque senão seria até uma besteira, né? Eu desfalar tudo que falei, né? Mas assim, olhando, porque há tanta questão negativa, né? Tantos escândalos, tantos problemas. Sendo que há tantos homens que estão, de certa forma, em suas posições, dizendo: nós estamos aqui para fazer tal coisa. Né? Então vamos olhar para o Paulo e vamos pensar, cara, o que Paulo fazia de diferente em relação a nós? Ele lançava fundamentos. Então, Paulo, por onde passava, lançava fundamentos. Paulo, por onde passava, começava pelo começo. Paulo, por onde passava, não queria impressionar ninguém com uma boa mensagem. Paulo, por onde passava, não queria amenizar consciências usando palavras difíceis. Paulo, por onde passava, não queria apenas o laudo místico do poder para ter um culto abençoado e legal, mas depois todo mundo esquece do que aconteceu e continua numa vida ordinária, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, ansioso para que algo aconteça no domingo. Paulo não tinha essa perspectiva, ele estabelecia fundamentos para que pudesse existir continuidade na edificação do corpo de Cristo. Agora vamos lá, 1 Coríntios 2:1. Então, eu, irmãos, quando fui ter convosco,
Em outras palavras, quando eu estive convosco na função de um enviado, de um apóstolo, né? Daquele que entendeu a medida apostólica que tinha, daquele que entendeu a missão que tinha. Quando eu estive com vocês na função de um enviado, né? Eu, de certa forma, agi da seguinte maneira. Então é isso que Paulo está dizendo para nós. Eu agi da seguinte maneira. Né? Então eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, eu fui com sublimidade de palavras e de sabedoria. Então, tentei enganar, tentei enrolar, tentei... Não, ele não foi com sublimidade de palavras de sabedoria. Então aqui tem muita gente que fala assim, mas eu não sei falar, né? Como é que eu vou partilhar o evangelho se eu tenho vergonha? Eu não sei falar. É o pastor que fala bonito, né? Geralmente as pessoas têm umas desculpas assim meio... bem estranha, né? Porque a gente fala de qualquer assunto, né? Mas daí na hora de falar do evangelho a gente não sabe falar, né? Principalmente mulheres, eu acho engraçado, né? A mulher fala, daí na hora, não, mas eu não sei falar, amor, né? Como se você tá 3 dias a fio falando comigo aqui, mulher? Né? E agora tem 3 mulheres, cara do céu. Vai ser louco, mano. Então, assim, a primeira coisa que ele fez é não ir com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque existia uma proposta no coração de Paulo. Paulo tinha um objetivo claro em si. E qual era a sua intenção? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, na nossa função de enviado, nós temos apenas um objetivo, que é nos submeter às comissões e pregar o evangelho. É bem simples, gente. Só há uma mensagem a ser pregada na nossa condição de enviados. Só há uma mensagem a ser partilhada quando nós entendemos toda a realidade, toda a sucessão de envios que existe, né, na realidade da Trindade. Então a única coisa que nós temos que nos propor, né, a única coisa que temos que levar entre as pessoas é Jesus Cristo e esse crucificado. Então Paulo, ele chega para lançar fundamentos. O tema central da sua mensagem é Cristo e esse crucificado. Então Paulo faz o que, irmãos? Ele prega para os coríntios um evangelho autêntico. E esse evangelho autêntico vai se transformar na base de tudo aquilo que ele vai desenvolver nesse lugar. Agora é interessante porque tendo o evangelho autêntico na base, a sua construção jamais será comprometida. Agora, tendo o evangelho adulterado em sua base, a sua construção está comprometida. É construir com areia de praia, filho. Você lembra daqueles prédios que caiu aí no Brasil, que o cara tinha construído com areia da praia? É mais barato, né? Pegava ali, logo ali, só que comprometeu toda a construção. Então, qual que é o nosso maior problema hoje, na hora de encararmos a função que temos como enviados? São os substitutos que podemos usar no lugar de compartilharmos o evangelho do nosso Senhor Jesus. E cada vez que substituímos o evangelho do nosso Senhor Jesus, esses substitutos, eles acabam se transformando num evangelho adulterado. Tá? Então Paulo, ele se propôs, foi uma resolução de Paulo, tá? E eu acredito que nós precisamos fazer essa resolução em nosso coração. Nós precisamos ser resolutos em relação a isso. Que quando estivermos, cara, para desempenhar a função que temos como enviados dentro de toda essa missão que Deus está desempenhando no mundo, nós vamos, cara, ter apenas uma iniciativa. E qual será? Expor a realidade do Cristo crucificado. Nós vamos lançar fundamentos na vida das pessoas. Nós vamos estabelecer os fundamentos para que possa existir continuidade, né, na edificação, na vida desse indivíduo. Nós não vamos pôr um evangelho adulterado. Nós não vamos fazer falsas promessas. Nós não vamos barganhar com eles. Nós não vamos, de certa forma, comprometer princípios do Cristo crucificado. Nós vamos, cara, ir a fundo nessa realidade e expressar com tudo aquilo que temos e somos, seja em vários dias ou seja em poucos minutos. Nós vamos nos esforçar para mostrar quem é o Cristo crucificado. Fazer evangelismo demora uns 5 minutos,
Mas pregar o evangelho leva praticamente uma vida toda, né? Só que a gente tem que ter essa convicção de que independente do tempo que a gente tenha, a gente tem que se esforçar para trazer uma ideia clara de quem é o Cristo crucificado. Tá? Quem é esse Cristo crucificado? Qual é a obra desse Cristo crucificado? O que promove esse Cristo crucificado? E aí Paulo dizia: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. A minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstrações do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens. Na verdade, entre os perfeitos, né, os maduros, falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que estão sendo reduzidos a nada. Então é interessante que Paulo começava pelo começo, gente. E começar pelo começo é algo muito importante para nós. Porque a gente pega o negócio que é lá do final e quer trazer para o cara aqui no começo. Não. Comece pelo começo. Se proponha a falar a respeito do Cristo e esse crucificado. Não, mas os nefilins, cara, isso é assunto para o Globo Repórter. Tá? Cara, deixa o Globo Repórter cuidar disso. Eu tenho algo muito mais sublime para você. Algo que vai introduzir você numa outra realidade. Algo que vai fazer com que você tenha condições de compreender ainda mais. Que faça com que você veja coisas que os seus olhos não viram, seu ouvido não ouviu e que ainda não penetrou em seu coração. Né? A realidade do Evangelho. Okay? Então, geralmente, a gente quer construir uma casa pelo teto e se esquecemos que os fundamentos eles são essenciais e elementares para toda e qualquer construção. E qual é o fundamento? Nada me propus saber entre vós, senão Cristo e esse crucificado. Agora abra aí para mim, por gentileza, 1 Coríntios 3, aí do 10 ao 11, porque essa vai ser a máxima para esse evangelismo apostólico. Né? Quando eu falo apostólico, eu estou falando dessa medida apostólica que cada um de nós tem. Porque essa é uma palavra muito desgastada, né, no meio evangélico. Né? Ela é muito desgastada. O apóstolo não era um cara que usava um anelzão e que tinha todos ao seu serviço no Novo Testamento. Tá? Não existe isso no Novo Testamento. Existe na nova ordem mundial. Né? No Novo Testamento, não. Tá? Existe em outros lugares. Tá? Então, qual que era a máxima desse evangelismo apostólico, desse evangelismo que discerne profundamente essa missão, que quer envolver-se nela, que quer amá-la, que quer, de certa forma, entender, cara, eu quero fazer o máximo que eu puder para que isso se torne uma realidade. Tá? Então, depois de lançar fundamentos corretos, precisa existir um senso de responsabilidade em cada um de nós. Né? E entender que a nossa responsabilidade é o crescimento e a edificação. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, e eu sei que o Novo Testamento pelo menos fala de duas graças que quase ninguém quer. Uma graça é de contribuir, né? Ele fala que os irmãos na pobreza desgraçada que estavam tiveram a graça de ainda fazer mais do que muita gente fez. E aí essa é a segunda graça que pouca gente quer. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sabe o construtor o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém... mas nem o pastor? Nem o apóstolo? Mas nem o ungidão lá que fica pregando no livro de heresias? Né? Aquele irmão que tem, né, uma proeminência, ele... Querido, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já está posto e o qual é Jesus Cristo. Então, a responsabilidade daquele que cultiva a mentalidade de um enviado é lançar fundamentos corretos para que haja uma edificação correta na realidade do corpo de Cristo. Então, não proclamar um evangelho autêntico, irmãos, é a mesma coisa que não pôr cimento nos fundamentos de uma casa.
Em determinado momento, a casa vai cair. Ok? Em determinado momento, a casa vai cair. Por mais linda que seja a mensagem, por mais lógica, né, concatenada que seja a exposição, cara, é lixo. As palavras do apóstolo Paulo é esterco. Para não falar na palavra da rapaziada aí. Que é bem mais louca, né, Mike? Então, gente, nós temos sobre nós essa responsabilidade. Então, como eles vão pregar se não forem enviados? Como eles não vão pregar se eles não discernirem e entenderem tudo que está em jogo? Tudo que está por trás? Como é que eles vão ser enviados se eles não entendem aquilo que eles precisam fazer? No que eles têm que se focar? Quais são as suas atividades, né, primordiais? Qual, de certa forma, é aquilo que merece o seu maior investimento de tempo? Então veja que um problema complicado, que é a salvação das pessoas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas isso só pode, de certa forma, ser levado a cabo pelo cara que se posiciona como um enviado. Pelo cara que tem discernimento, cara, que tem entendimento da responsabilidade que está sobre ele. Porque muitos que poderiam invocar, talvez não o invocarão, né? Essa é mesmo uma mensagem arminiana. Né? Muitos que poderiam invocar, talvez não o invocarão, porque o cara não se posicionou para pregar. Porque o cara não se posicionou para falar. Porque o cara não se posicionou, cara, para estabelecer fundamentos. Porque ele quis falar, sabe? Ele falou de tudo. Mas ele não falou daquilo que, de certa forma, poderia promover uma mudança. Poderia trazer sentido, significado. Poderia mudar uma história. Poderia transformar uma vida. Então, cada um de nós precisa tomar a mentalidade de um enviado, independente da sua profissão ou ofício. Ok? Cada um de nós precisa ter em claro isso, né, cara? Então, qual que é a diferença que há entre chamado e propósito? Não sei se você já viu esse vídeo, mas eu gosto disso aqui, ó. Eu curto demais essa parada aqui dos 300, não sei se eu sou muito pecador, mas olha só esse vídeo aí, cara. Se é sangue que procura, pode juntar. Pensou se há almas que procura? Pode juntar. E não é isso. Você qual a sua profissão? Ceramista. Senhor. E você? Qual é a sua profissão? Escultor, Senhor. Escultor. E você? Sou pedreiro, Senhor. Essa é a parte que eu mais gosto do filme. Espartanos! Qual é a sua profissão? Vai entrar um negócio aqui. A Fogueira Santa. É o único vídeo que eu achei já editadinho, eu não tirei o final. Mano. Agora é o seguinte, você que tem essa oferta aí, o cara já vai arrancando tudo, mano. O cara já sai de zorba. O que aconteceu? Foi roubado? Não, quase isso. Então, gente, a questão aqui é o seguinte. Deixa eu explicar isso para você. Temos o mesmo chamado que se manifesta em distintos propósitos. Eu quero que você entenda uma coisa, que quem tem seres especiais para trabalhos especiais não é o Senhor da Escritura.
É Zeus, tá? Tá bom? Quem tem trabalhos especiais para seres especiais é Zeus, tá bom? É só lá, tá? Aqui na escritura você não encontra isso. Tá, então qual que é a grande questão? Né? Quando você de certa forma vê essa realidade, eu tenho um chamado, né? Muitas vezes na igreja a gente via lá o cara que tem um chamado e você não tinha um chamado, mas ele tinha um chamado, então ele era um ser mais iluminado que você, porque, nossa, ele tem um chamado, ele foi chamado para fazer alguma coisa, e a gente ali, né? Aí Deus, quando é que você vai chamar a gente para fazer alguma coisa, né? Então, agora a questão é que todos nós temos um chamado. E esse chamado que é comum para todos nós, ele vai se manifestar em distintos propósitos. Então, geralmente, quando a pessoa diz assim, eu tenho um chamado, eu acredito que ela está se referindo à realidade do propósito de Deus na vida dela. Porque todos nós fomos chamados ao ministério da reconciliação. Agora, como é que a gente vai desempenhar essa tarefa reconciliadora? Por exemplo, qual é, dentro dessa perspectiva, desse pensamento, qual é a obra de um médico cristão, por exemplo? Aí o cara pensa, não, é atender no seu consultório, fazer cirurgias no hospital, é fazer isso. Não, o foco dele é reconciliar. E como é que ele vai reconciliar? Porque talvez ele não tenha tempo para vir no evangelismo da igreja, ele não tenha tempo para... Entendeu? Só que como é que ele vai reconciliar? Ele vai usar a sua profissão, seu propósito, aquilo que Deus lhe deu, aquilo que Deus chamou ele para ser, para desempenhar esse trabalho. Então a medicina vai ser facilitadora na hora dele desempenhar o seu trabalho, que é a reconciliação. Qual que é o objetivo de um vendedor cristão? Vender muito, ser próspero, dar um dízimo gordo na igreja. Amém? Que assim seja. Agora, ele tem que entender que ele está ali para quê? Ele está ali para reconciliar. E as vendas, as oportunidades de relacionamento que ele tem, isso são facilitadores nessa tarefa de reconciliação. Então perceba que todos nós somos chamados ao ministério da reconciliação, independente da nossa profissão, independente do nosso ofício, independente daquilo que de certa forma nos preparamos para fazer, independente do teu trabalho, querido. Deus te deu esse serviço para que você desenvolva o seu trabalho. Né? O seu serviço, aquilo que você dedica ali 8, 9 horas diárias, serve para financiar o seu trabalho. Não chame o teu serviço de trabalho, né? Não inverta as bolas. O teu serviço serve para financiar o teu trabalho. E qual é o teu trabalho? É ser um reconciliador. É ser um reconciliador. Tá? Vamos encerrar lendo 2 Coríntios aí 5, que é o texto aí da reconciliação. Oi? 5. Desde o 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas passaram e surgiram coisas novas. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Então, ele nos reconcilia e nos dá o ministério da... Tá? Então, é interessante o 17 que diz que as coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas. Agora, tudo isso provém do quê? Provém de Deus que nos Então é mais do que uma mensagem de perdão de pecados, ok? O Evangelho carrega mais do que uma mensagem de perdão de pecados, tá? O Evangelho carrega uma mensagem de reconciliação. Porque ainda nós podemos perdoar uns aos outros, ou Deus poderia perdoar os nossos pecados, mas sem necessariamente se reconciliar conosco. Não, vocês estão perdoados, tranquilo, não quero mais relacionamentos, vocês vão ter o lugarzinho de vocês ali, o playground espiritual, para vocês extravasarem, né, fazerem as suas meninices aí, mas eu não quero. Só que Deus não quis apenas perdoar, Deus quis andar uma milha a mais. Ele é o primeiro que anda uma milha a mais.
E ele propõe reconciliação. Então essa nova perspectiva, essa nova criação, ela surge da realidade da reconciliação. E Deus nos dá a oportunidade de irmos adiante com esse ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado de homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, além de um ministério de reconciliação, ele nos deu uma mensagem de reconciliação. E agora é interessante que, além de um ministério e mensagem, ele também dá um título aí para quem gosta. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, o que Deus quer fazer com o mundo lá fora? Reconciliá-lo. Em outras palavras, quer trazer as pessoas para o estado que elas tinham no momento em que elas foram criadas. Qual que é a parada mais engraçada, não, mas mais clara que nós temos na escritura de reconciliação? É o filho pródigo. Porque ele cai em si, se arrepende dos seus pecados e volta para casa literalmente arrependido. Mas o pai o recebe esse menino arrependido, e o que ele faz? Ele o coloca na mesma posição que ele tinha no dia em que ele saiu da casa. O que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos colocar nesse lugar. No lugar que foi pensado desde a eternidade para cada um de nós. E esse é o tipo de mensagem que a gente carrega. Amém?